Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos aqui reunidos para, junto com você, recapitularmos a lição. E antes de começarmos a lição, como é de costume, gostaríamos de pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar os seus comentários, até porque nós gostaríamos de estudar junto com você, tá bom? Também compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que outros possam também ter acesso ao conteúdo da lição da Escola Sabatina. Então sente-se aí e estude conosco. Muito bem, amados, nós estamos aqui para estudar a lição de segunda-feira. Tem como título Os Dias da Criação. O autor da lição tentou chamar a nossa atenção justamente para teorias modernas que tentam acomodar a ideia dos dias de criação em tempos maiores. Muito por quê? Porque a ciência não consegue aceitar o relato da criação. E a mente humana, por ser limitada, não consegue conceber, entender que Deus tenha feito um mundo em 7 dias. Tá bom? Então, por esse motivo, as pessoas começaram a acreditar, a teorizar e a argumentar que cada dia da criação significa tempos muito maiores, milênios, eras. E por quê? Justamente esse tema que nós vamos discutir agora. Quero chamar a atenção de vocês, então, para a gente começar, justamente para o relato da criação. Queria ler com vocês só o primeiro dia da criação para a gente poder avançar, tá bom? Gênesis capítulo 1, verso 3 a 5. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, enquanto vocês procuram na de vocês também. Gênesis 1. Versos 3 a 5 como modelo, só como modelo, todo mundo acredito que já tenha ouvido falar ou conhece o relato da criação. Aqui fala o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, no relato nós já percebemos uma sequência. É como se fosse uma contagem, né? Literalmente o dia 1. E por conta dessa nomenclatura, dia 1, as pessoas querem teorizar, não, mas esse dia 1 durou muito tempo. Essa questão de tarde e manhã. Então como é que a gente pode, na Bíblia, entender que esse tipo de frase, que esse tipo de construção que aparece em outros lugares, por exemplo, em Daniel, aparece em outros textos, eles se referem a dias literais? João, eu separei aqui 2 textos que falam justamente... e falam igual ao Gênesis, nessa contagem de dia. Certo. Assim como no Gênesis você bem falou, né, dia 1, essa construção é vista, por exemplo, em Josué, capítulo 6, verso 14. Eu peço que você possa abrir sua Bíblia. Está ali no contexto da destruição de Jericó. Você conhece muito bem a história, onde era feito aquele cerco, que eles rodearam, né, por 6 dias, e no 7º dia eles iam tocar as suas trombetas e tudo mais. Você conhece muito bem essa história de Josué no capítulo 6, mas eu queria destacar o verso 14, porque diz assim, ó: no 2º dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Esse relato não é um relato de que eles ficaram 6 dias ou 6.000 anos rodando a cidade de Jericó. Exato. Então nós estamos falando de uma literalidade. E essa expressão, 6 dias ou dia 2, é a mesma construção de Gênesis capítulo 1. E nós temos mais um texto, João, que se você me permite, sobre esse texto, claro, o seguinte, também é um texto impossível. Porque quando a gente para pensar numa muralha, talvez na mente das pessoas venha um muro. Não, muralha era algo muito maior. Sim. E levou muito tempo, quem sabe até anos, para ser construído. E o povo, com um dia, depois de 6 dias, ela foi derrubada de uma vez só. Então, talvez a mente humana possa até querer teorizar esse texto dizendo assim, não, mas isso aqui também levou muito tempo. Mas está claro nesse texto que é uma questão de dia pontual. Cada dia aconteceu um evento. Sim. Uma outra passagem que mostra sobre essa questão literal de dia, de ser um dia, o 2º dia e não eras, inclusive é o próprio Moisés. O Moisés que escreveu o Gênesis, agora escreve o livro de Êxodo, lá no capítulo 16, verso 4 e verso 5, que diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente, olha só, diariamente, a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. O verso 5: dar-se-á que ao 6º dia
prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então, nós temos aqui a expressão sexto dia, a mesma construção do Gênesis, e fica claro para nós a questão da literalidade, o dia. Dia 1, dia 2, dia 3. Então, podemos perceber que Gênesis 1 não pode ser encaixado numa questão de eras, mas o próprio Moisés, que escreveu Êxodo, mostra para nós a mesma construção, falando do dia literal. Interessante é que tem gente que usa textos da Bíblia para dar a entender que é possível. E o texto que eles usam muito é aquele texto das cartas de Pedro. Aquele texto está falando de eras milenais, está falando de questões assim de tempo muito grande ou está falando de outro assunto? Não, é interessante esse texto aí, que o texto basicamente diz assim, que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, né? Qual texto que é, pastor? É 2 Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, se eu não me engano. Exatamente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, diz assim: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que a gente precisa entender aqui, nesse texto, é o contexto dele. Pedro está falando a respeito da volta de Cristo. E algumas pessoas estavam questionando e dizendo, Jesus está demorando a voltar. Mas Pedro está dizendo basicamente assim, para Deus não importa se é um dia, se está demorando um dia, ou se está demorando 1000 anos, não importa. Porque Deus ele não sofre a ação do tempo como nós sofremos. Para Deus, ele experimenta o tempo dele de forma diferente. Deus é eterno. O que Pedro está falando aqui, enfatizando, é a eternidade de Deus. E ele também fala no verso seguinte, verso 9, que Deus ainda está no controle de tudo. Então, por mais que demore para a gente, para Deus não, porque Ele está cumprindo exatamente o seu calendário. Então, isso é importante a gente entender como que esse texto pode ser interpretado, e isso não pode ser usado como argumento de que para Deus um dia é um ano, e que lá na criação foram 1000 anos. Não pode. Até porque o relato do Gênesis, quando a gente vê ali a sequência, foi tarde de manhã, o primeiro dia, tarde de manhã, o segundo dia. Essa sequência vai dar a ideia de dias literais, de uma sequência de dias da semana. Não tem como você quebrar o texto, tirar o contexto dele que está todo ao redor ali e falar assim, não, vai ser anos, vai ser eras. Eu acho que o texto está dizendo o seguinte, que para Deus, um dia com 1000 anos é porque para Deus não importa. O tempo para Deus não passa no sentido de interferência ou de impossibilidade como passa para a gente. Eu percebi então nessa lição que o mais importante é nós entendermos alguns pontos. Primeiro, a Bíblia, quando constrói frases assim, é para dizer de dias literais. Segundo, aquele texto de Pedro, ele não está falando que um dia para Deus é um ano, mas é que para Deus não importa, porque o tempo não é um empecilho para Deus. A lição até lembra para a gente que o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos e lá ele vai fundamentar dizendo o seguinte, o 4º mandamento, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então o próprio Deus traz essa noção. E eu queria terminar a lição chamando a atenção para um ponto importante. Para Deus não há impossíveis. Quando a gente tenta fazer esse tipo de acomodação, nós estamos impedindo o poder de Deus. É aquela frase de Jesus em Mateus 22 para os fariseus e para os saduceus, é verdadeira para essas pessoas. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Para nós precisamos ter a seguinte noção. Deus não está impossibilitado pelo tempo, mas ao criar o mundo em 7 dias, houve um objetivo. Houve um princípio, houve uma intenção. E a intenção nós vamos ver justamente na lição de amanhã, de terça-feira. Por isso nós convidamos você para continuar conosco no estudo da lição e que o Senhor te abençoe.